Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus por tua vida. Continuando a meditar na palavra de Deus, vamos ler Romanos 10, versículo 4. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma, naquela época, quase 2000 anos atrás, e que te alcança agora, 2025, janeiro ainda. Que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, funcione em tua vida, em nossas vidas, para a honra e glória de Deus e para a nossa grande alegria. Então, Romanos 10, 4 diz assim: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. O objetivo da lei, dada por Deus, é Cristo, o Messias, que nos concede justiça por seu sangue. A todos nós que cremos nele, nós nos tornamos justos perante Deus. Deus nos faz santos para si. Nós somos pecadores, nascemos filhos de Adão e Eva pecadores. E o salário, a consequência do pecado é a morte. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito, único gerado por ele, Jesus Cristo, que se ofereceu para morrer por nós naquela cruz, para pagar o preço do nosso pecado. Então, pelo sangue de Cristo, nós recebemos a justiça de Cristo. Ela é concedida a nós, inteiramente de graça, apenas pela nossa crença, pela nossa fé. O objetivo da lei é Cristo. Ele cumpriu a justiça de Cristo a nosso favor, a favor de nós que neles cremos. A lei, os mandamentos de Deus para termos uma vida justa, santa, que agrada a Deus, nos foi dada para que a gente descubra que não temos condições de cumpri-la. O que Deus nos manda fazer, nós não temos condição de cumprir. Nós somos inteiramente falhos. A lei mostra o quão pecadores nós somos, incapazes de obedecer fielmente os mandamentos de Deus. Esses mandamentos são dados para nós sermos verdadeiramente felizes, aqui na terra e eternamente com Deus nossos pais, nos céus e depois na nova terra, e no novo céu que ele fará. Então, a convicção do seu pecado, a convicção do meu pecado, quando o pecador percebe sua necessidade de ser salvo, porque descobriu que é um grande pecador. Ao tomar consciência do seu pecado, você descobre que está desagradando o seu Criador, desagradando a Deus. E a consequência do pecado é a morte, não apenas a morte física. A morte eterna, separação de Deus no inferno, eternamente. Então, com a convicção do seu pecado, o pecador percebe sua necessidade de ser salvo. Daí, convencido de que ele é pecador, de que a sua natureza é pecaminosa, ele se arrepende dos seus pecados. Ele confessa os seus pecados a Deus e se entrega a Deus, confiando na morte de Jesus em seu lugar, naquela cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. O salário do pecado é a morte. Então Jesus, o Filho de Deus, que nunca pecou, Jesus, o Filho de Deus, o Santo, o Santíssimo, se ofereceu para morrer no lugar do pecador e assim conseguir que ele seja perdoado. Ao aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, o pecador reconhece que morreu junto com Cristo naquela cruz. Ele morreu junto com Cristo naquela cruz porque Cristo o estava substituindo. O pecador que crê em Jesus morreu junto com Cristo naquela cruz. A morte de Jesus passa a ser sua. E ele é inteiramente perdoado dos seus pecados por Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o ser humano que se arrependeu dos seus pecados faz o que está no verso 9 e 10 desse capítulo 10 de Romanos. Ele, com a sua própria boca, confessa que Jesus é seu Senhor, crendo em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Então, aceitar Jesus como seu Salvador é aceitar que ele morreu no seu lugar e aceitá-lo como Senhor da sua vida. Antes, quem mandava na sua vida era você, influenciado
por Satanás e seus demônios, pelos desejos da sua natureza pecaminosa e do tentador. Mas quando você aceitou que Jesus, te representando, morreu naquela cruz, você é perdoado dos seus pecados. Por sua crença em Jesus Cristo, como seu substituto, como seu salvador pessoal, e crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, que ele está vivo lá no céu intercedendo por você e por mim, assim você é salvo. O pecador, reconhecendo Jesus como seu salvador, é salvo pela fé no que Cristo fez por ele. E aceitando que Cristo agora é o seu Senhor, ressurreto e vivo, assentado à direita de Deus, ele é fortalecido pela fé para andar de forma agradável a Deus aqui na terra. Jesus Cristo continua lá no céu, de olho em nós, intercedendo a Deus por nós, pedindo que Deus nos perdoe, porque ele já pagou o preço dos nossos pecados. Pela fé somos salvos. Jesus Cristo ressuscitou, está vivo intercedendo por você e por mim. O amor de Jesus é extraordinário. É maior do que o próprio universo. O pecador em seu coração creu. E crendo, ele se tornou justo ao confessar com a sua boca a Jesus como seu Salvador e Senhor, Senhor de sua vida. Ele ouviu a palavra de Deus em seu coração e foi convencido pelo Espírito Santo de que era um terrível pecador, que vivia desagradando a Deus, o seu Criador, afastado de Deus aqui, e com imenso risco de, morrendo, ir para o inferno, ficar separado eternamente de Deus, num remorso e sofrimento eterno. O pecador, aceitando Jesus, arrependeu-se e se entregou a ele. Pela fé, o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário o torna uma nova criatura. Ele se torna filho de Deus. Deus nos adota como seus filhos quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Jesus morreu pelo pecador, concedeu-lhe o perdão dos seus pecados e a vida eterna com Deus. Já somos mais do que vencedores por aquilo que Jesus fez por nós e pelo poder que seu Espírito dentro de nós nos dá para vivermos uma vida agradável a Deus em obediência aos seus mandamentos. Mas como as pessoas crerão se nós não pregarmos o Evangelho? Por isso, amado irmão, vamos cumprir o nosso papel principal nesta vida. Deus nos salva e nos deixa aqui, porque Ele tem uma função para nós aqui. Ele tem um propósito para a sua vida e para a minha: pregar o Evangelho com nossas vidas e com a nossa boca. Que possamos, muito amados, produzir abundantes frutos para a vida eterna, salvando as vidas, pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo em nós. Aleluia, glória a Deus.